Bom, vamos lá, pessoal. Agora para um exemplo 4 de transformada de Fourier, né, nós vamos calcular a transformada de Fourier do produto da função x de t pelo cosseno de ômega 0t, sendo ômega 0 uma constante. Tá? Se nós tivéssemos como exemplo, né, vamos tomar aí como exemplo um x de t, que graficamente pode representar uma função qualquer, vou tomar aqui um formato, inclusive aleatório, tá? Então, essa aqui sendo a x de t, o resultado desse produto, né, por um cosseno de uma frequência ômega 0, que normalmente em telecomunicações é muito utilizado, né, esse ômega 0 inclusive é uma frequência alta, resultaria no seguinte gráfico. Vamos pegar aqui primeiro o gráfico do cosseno, né, só para a gente se lembrar, cosseno de ômega 0t, tá certo? Então, vamos tomar aqui um cosseno, né? Só lembrando, a amplitude do cosseno é constante, né? Tentei desenhar aqui constante, mas é um pouco complicado. Então, a amplitude do cosseno é unitária, então aqui embaixo vai até menos 1. E o período desse cosseno, né? Se a gente observar, ó, se ele sair daqui do topo, volta para o topo. Então, aqui completou um período. O período desse cosseno vale 2π sobre ômega 0. Que seria 1 sobre f0, né? Só lembrando que ômega 0 é 2π vezes f0. Então, nesse caso, o produto das duas funções, a gente faz agora o esboço, né, do gráfico de g de t de fato, tá certo? Fica essa função aqui. A função x de t, que é uma função de frequência a princípio menor que esse cosseno, tem a seguinte propriedade: ela funciona como se fosse um limitador, tá? Em amplitude, tá certo? Do sinal cossenoidal. Então vamos dizer que o formato, né? Estou tentando aqui repetir mais ou menos o formato lá da função. Ela age como limitador acima e abaixo. Quando a gente multiplicar as partes positivas do cosseno, né, vai resultar em uma parte positiva aqui do sinal. Quando multiplicar o sinal que é positivo pelas partes negativas, vai resultar em sinal negativo também, limitado pelo sinal x em amplitude. Então, na verdade, ó, o sinal resultante é esse aqui, ó. Esse sinal, na verdade, a gente diz, inclusive, que ele está, no caso, né, modulado em amplitude. Então, a gente tem o sinal x de t modulando em amplitude a portadora, que é a função cossenoidal. Mas vamos ver isso logo mais em sistemas de comunicações, né? Por enquanto, nos interessa a transformada de Fourier desse produto. Então, vamos lembrar aqui algumas coisas. Nós podemos usar, na verdade, várias propriedades, tá, para calcular essa transformada de Fourier. Nós vamos usar, por enquanto, a propriedade do deslocamento. Então, a gente deve lembrar o seguinte: lembremos que a função cosseno de ômega 0t pode ser escrita da seguinte forma: exponencial de j ômega t, j ômega 0t, mais a exponencial de menos j ômega 0t sobre 2. Então, com isso nós temos aí uma identidade de Euler, né? Assim nós podemos reescrever o nosso sinal g de t em função dessas exponenciais. Assim a gente fica com, vamos colocar o 2 aqui em evidência, então a gente fica com meio de x de t multiplicado por cada exponencial. Então eu já vou fazer esse produto aqui. Então a gente fica com x de t vezes a exponencial de j ômega 0t mais x de t vezes a exponencial de menos j ômega 0t. E com isso a gente pode calcular a transformada de Fourier dessa função, aplicando as propriedades de linearidade e de deslocamento em frequência, né? As duas propriedades, tá, que a gente vai utilizar são as seguintes: se a gente tem uma determinada constante multiplicada por uma função g1 de t, vou usar outra função só para não confundir, tá certo? Só uma outra variável, né? Vou chamar aqui y1 de t, mais b vezes 1 a y2 de t,
a gente tem como transformada de Fourier disso aí, A, que é a constante, vezes, desculpe novamente, y1 de ômega mais b y2 de ômega. Nesse caso, né, sendo o resultado da transformada aplicando a propriedade da linearidade. Ok? Uma outra propriedade que nós podemos aplicar é a propriedade do deslocamento de frequência, que diz o seguinte: se a gente tem uma função yt que tem transformada, vezes a exponencial de j ômega 0t, a gente tem como transformada de Fourier disso aí a transformada da função y, tá? No caso y, de ômega, deslocada para a frequência daquela exponencial complexa que está multiplicando a função no tempo. Então veja, essa propriedade mostra que há um deslocamento em frequência, um deslocamento no domínio da frequência. Nesse caso ficou fácil calcular a nossa g de ômega, né? Veja que g de ômega, nesse caso, é meio, que é uma constante, aplicando aí a propriedade da linearidade, né? Tá certo? E é a soma de duas funções. Então veja, dentro do colchete a gente tem o produto da função x de t pela exponencial, é um deslocamento. Então o resultado dela dá x de ômega menos ômega zero, já que a exponencial está positiva, né? Como no caso da propriedade. Mas, no caso da segunda transformada, a gente tem x de ômega, veja que é uma exponencial negativa, então o ômega é negativo, logo aqui vai ficar mais ômega zero. Fechamos aqui, fechamos o colchete. Então veja que esse é o resultado da transformada de Fourier da função g de ômega. Se nós tomarmos como exemplo, tá? Um exemplo aqui dentro do exemplo, né? Se a gente tivesse uma função x de ômega, tá certo? Já que a gente não colocou especificamente, né, quem é a função x de t. Então, se nós tivéssemos um espectro assim, uma função que no domínio da frequência fosse assim, tá? Então, esse é o nosso x de ômega. Com esse produto, né, que aconteceu pelo cosseno, a gente teria como resultado essa função aqui, ó, g de ômega seria esse caso aqui. Teríamos em torno de ômega zero e em torno de menos ômega zero o espectro da função original. Veja que é o próprio espectro deslocado, multiplicado por meio, né? Então, deixa eu desenhar aqui um pouco melhor, certo? Então, a gente teria algo assim, tá? Do lado de cá, mesma coisa. Então, veja que é o espectro da função original deslocado de ômega zero, né? Menos ômega zero, está aqui o espectro, e mais ômega zero, está aqui essa porção do espectro. Se a amplitude aqui for um determinado valor A, então aqui ela vai ser multiplicada por meio, né? Já que está aparecendo aqui a constante meio multiplicando. Bom, é isso. Esse resultado, né, é um resultado importante que a gente faz, como eu falei para vocês lá no começo. Essa função g de t é uma função que a gente chama de sinal modulado. A gente diz que o sinal x de t está modulando esse sinal cossenoidal. E o resultado disso é que a gente tem no espectro a função, né, o próprio espectro do sinal original, que normalmente a gente chama de sinal mensagem, sendo deslocado de uma frequência correspondente à frequência do cosseno. Tá, ok? Então, mais tarde nós vamos entender melhor esse resultado. Por enquanto, fica a dica.